Boa noite a todos. Queremos expressar nossa alegria de podermos estar retornando depois de tanto tempo. Nosso MEPON estava passando por uma reforma e aí os trabalhos foram desenvolvidos de forma virtual. Aqui está o nosso colaborador aqui, ó. A gente agradece a presença de todos, né, falando aqui por nós encarnados e pelos nossos irmãos desencarnados. Vamos então para preparar o ambiente, antes porém apresentando aqui o nosso grupo, caravaneiros, que vieram aqui hoje visitar a nossa casa, e aí damos já as boas-vindas. Vamos fazer uma pequena leitura do nosso Evangelho, em seguida a prece, e passaremos então para o nosso irmão Elmo, que irá desenvolver, a palestra de hoje, com a temática O que é o Espiritismo. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, motivos de resignação, item 12. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que é onde tem os que sofrem, e a resignação que leva o padecente a bendizer o sofrimento como prelúdio da cura. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofreres, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que as saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Vamos então, embalados por essa leitura, nosso Evangelho, recebendo o abraço dos Espíritos amigos, que estão felizes por estarmos aqui, todos juntos, reunidos, nesse salão doutrinário. Que o Mestre Jesus possa envolver cada um de nós e que possamos sentir o abraço dos Espíritos amigos, trabalhadores desta seara. Ser conosco, ó Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Queremos também informar que Norma vai passar algumas palavras a respeito da inclusão. Boa noite. Feliz de rever tantos corações amigos aqui. Que bom, viu? Muito feliz. E só para pontuar, nós estamos iniciando as atividades presenciais e doutrinárias hoje com a visita da caravana, então isso é um momento muito significativo para a gente. Eu queria falar só um pouquinho e escrevi para não passar o tempo, porque o tempo é do palestrante, na caravana, falar um pouquinho sobre o setor Livros e Espiritismo, que é de muita importância que a gente atente e desperte para isso, né? Mas eu vou iniciar fazendo uma citaçãozinha que está na obra A Qualidade do Pensamento Espírita, que Joaneira gosta muito, desse pequeno trecho do livro do Espírito Viana de Carvalho, psicografado por Divaldo, que diz assim: as casas espíritas sinceramente interessadas em servir ir-se-ão equipando-se de servidores e de recursos doutrinários capazes de contribuir para o crescimento da criatura em particular e da sociedade em geral. Que coisa boa, né? Então, este trecho nos clama ação em direção à inclusão, à acessibilidade, ao servir. E quando falamos em incluir, precisamos fixar em nossas mentes que é necessário equiparmos de saberes para podermos orientar, acolher, consolar. Como faremos isso se, quando adentrarem nossas casas espíritas, irmãos surdos? É outra língua.
Tá? Mas em relação a outras línguas, de irmãos que chegam de outros países, né? Com outros idiomas, a gente dá um jeito, às vezes tem alguém vem. Mas os irmãos surdos aqui no Brasil, que são brasileiros, e muitas vezes eles se sentem estrangeiros no seu próprio país, sem acesso às coisas, a tudo que a gente tem acesso como ouvinte, né? Esse conteúdo maravilhoso da doutrina espírita. É necessário um movimento interior transformador para vencer as dificuldades e se colocar à disposição do aprendizado de uma língua que irá não só facilitar a comunicação, mas irá construir laços de amor entre irmãos. Então, a língua utilizada pela comunidade surda, Libras, torna-se um recurso importante, sendo um dever de cada um de nós para acolhermos na casa espírita, como também em todos os lugares do planeta. O setor Libras Espiritismo, que é coordenado por Joanira Fonseca, aqui no CD1, quem representa é Alda do Céu. Hoje ela não pôde estar aqui, aí eu tive que fazer, né, a parte de Alda, mas porque também eu faço parte desse setor, né, e é uma colaboração minha aqui no NEPOM. Então, o setor, para ajudar os centros espíritas nesse despertar, vem desenvolvendo várias ações. Além dos cursos de Libras, né, que é do básico ao avançado, o setor criou um formulário para que todos os centros espíritas pudessem preencher. Isso vai facilitar o entendimento do setor acerca das dificuldades das casas espíritas referente a este assunto e em diversas regiões, né, da Bahia, a fim de que juntos possamos preparar e prontos recebermos nossos irmãos surdos para o entendimento do conteúdo espírita, o entendimento da doutrina espírita, o entendimento do despertar de si mesmo, de se autoconhecer dentro dessa perspectiva, né, que nós já estamos caminhando. Então, essa mensagem que o setor queria deixar aqui com todos, aqueles centros que não preencheram, que possa preencher, que possa perguntar, que possa falar das suas dificuldades, que juntos a gente vai quebrando as dificuldades, as barreiras, né? E aí a gente, sendo mais forte, a gente pode acolher melhor esses irmãos. Em cada casa espírita, né? Se tiver esse representante, essa pessoa que quer aprender. Então, muita paz, muito obrigada. E vou passar a palavra aqui a Elma. Boa noite. Eu tenho tanto para lhes falar, porque foram muitos assuntos aqui que foram tratados desde a mensagem inicial, motivos de resignação, porque tem tudo a ver com o tema desta noite. Então parece que as coisas ficaram bem conectadas, né? Também o trabalho que é desenvolvido pelo setor Libras Espiritismo na FEEC tem conexão com o tema. Quer dizer, a nossa responsabilidade de levar o Espiritismo a todas as pessoas, indistintamente, independente da língua que fala, independente da sua condição social, independente do grau de instrução. Então, essa é uma responsabilidade nossa, dos espíritas. Eu imagino que todos aqui sejamos espíritas, mas se eu estiver falando para alguém não espírita aqui, se há alguém nesta sala que ainda não se tornou espírita, quer dizer, o espírita se reconhece a si mesmo, né? Quando eu digo não se tornou, é um auto-reconhecimento. Ninguém se batiza em espiritismo. Então, se você já se identifica como espírita, ótimo. Mas se você não se identifica ainda, o que eu vou dizer vale também para você. Porque ouvindo o que eu vou dizer, você pode pensar assim, bom, isso não é comigo. Espiritismo não é ainda para mim, tá certo? Bem, primeiro vamos falar sobre caravana. O que é a caravana? Por que nós estamos aqui? Eu queria saber inicialmente quais são os caravaneiros que estão aqui, estamos aqui. Eu que sou trabalhador federativo, Rosa que é do Assis, a Angélica que é a coordenadora do Conselho Distrital 1, que é responsável por coordenar a atividade de todas as casas espíritas
desse distrito, e depois as nossas companheiras ali atrás, por favor, digam assim o nome, a casa, para a gente poder identificar. Pode falar. Meu nome é Ildete. Sim, dona Ildete. E eu frequento ali na Federação Espírita do Estado da Bahia, ali no Cruzeiro de São Francisco. Pronto, sede histórica. Sede histórica, muito bem. Tá bom? Muito bem, parabéns. Obrigada. Senhora? Maria Alva, frequenta a Casa de Tistinga, PL, Cruzeiro também, ali, pelo... Maria Alva, muito bem. E a senhora também? Não. Pronto. Então aqui estão os caravaneiros, estamos representados aqui por 5 pessoas. Eu também, como caravaneiro, porque eu sou trabalhador federativo, atualmente coordeno o Sistema Espírita de Aprimoramento do Trabalho. Eu sempre posso dizer, Sistema Espírita de Aprimoramento do Trabalho, mas o que é isso? É a antiga Diretoria de Orientação e Qualificação Doutrinária, quer dizer, é quem cuida das atividades setoriais das casas espíritas. É isso que a gente faz. Quantos setores existem na federação? 12 setores. Temos 12 setores federativos, um deles, Libras Espiritismo. Mas vamos lá. Vamos falar um pouco da caravana, o que é a caravana, por que nós estamos aqui, como é que ela nasceu, e depois a gente entra na palestra. Pode passar. Quando e como começou a caravana da fraternidade? A caravana da fraternidade, e não a caravana baiana da fraternidade. A baiana da fraternidade é uma imitação da caravana da fraternidade. A caravana baiana é uma espécie de imitação. Assim como Kardec escreveu um dia imitação do Evangelho, depois mudou para Evangelho segundo o Espiritismo. O que aconteceu? Acontece que em 1949, porque nós estamos falando da metade do século passado, algumas federativas reuniram-se em torno da unificação do movimento espírita brasileiro. O movimento espírita precisava unificar-se. O que é unificar-se? Não é? É unidade de pensamento, é dar uma unidade de pensamento ao movimento espírita. Então, vários presidentes de federativas, mais as lideranças do movimento espírita, reuniram-se no Rio de Janeiro e estabeleceu-se um documento chamado Pacto Áureo, que foi assinado em 5 de outubro de 1949. A partir da assinatura do Pacto Áureo, vários trabalhadores, vários daqueles que assinaram o documento, reuniram-se em caravana e viajaram para o norte do país. Por quê? Porque naquele dia 5 de outubro não havia representação dos estados do norte do país, hoje também conhecido por Nordeste. Em parte do Nordeste, naquela época ainda não havia, hoje parte do Nordeste, parte do norte do país. E começaram aqui por Salvador. Aí saíram daqui, reuniram-se aqui, aí várias reuniões aqui, depois foram para Sergipe, depois foram para Alagoas, e foram subindo, chegaram no Pará, depois foram a Manaus, e alguns caravaneiros iam ficando pelo caminho, outros, como Leopoldo Machado, prosseguiram até o final, e resultou, quer dizer, culminou com a visita a Francisco Cândido Xavier. Bom, isso foi o suficiente para que todas aquelas federativas aderissem ao Pacto Áureo e, finalmente, 1º de janeiro de 1950, nós temos a instalação do Conselho Federativo Nacional. O que é o Conselho Federativo Nacional? É o órgão assim, superior do movimento espírita brasileiro, que é composto pela reunião das 27 federações, 26 mais o Distrito Federal, ok? Aí são caravaneiros, Arthur Lins, Carlos Jordão, Francisco Spinelli, Ari Casadil, Leopoldo Machado, que é da Bahia, que nasceu no interior da Bahia. E qual é o objetivo da caravana? Aproximar os espíritas, unificá-los, unificar o movimento, pregar a união dos espíritas, propagar o aspecto cultural do espiritismo, estimular obras de assistência, levar orientações doutrinárias aos lares. Vamos lá? Esse é o Leopoldo, esse é o baiano que é o mentor desse grande movimento. Por isso ele está ali em destaque. Ele nasceu em Arraial da Cepa Forte, hoje é Jandaíra.
Muitas vezes a gente, viajando para o interior, passa pelo município de Jandaíra. Depois ele foi para o Rio de Janeiro, lá ele foi jornalista, escritor, era muito inteligente o Leopoldo. E aí, agora a caravana baiana. Quem é que idealizou a caravana baiana da fraternidade? Essa senhora aí, ela já não está com os cabelos assim tão pretos. A última vez que eu vi, estavam bem grisalhos. Mas de nossa queridíssima Ednória Peixinho, quando era presidente da federação, ela criou esse movimento, que é um movimento assim, os trabalhadores espíritas das outras casas vão visitar uma determinada casa do seu distrito, da sua regional. Pronto. Basicamente isso. E ali a gente se confraterniza, a gente se conhece, troca experiências. E nesse momento alguém faz uma palestra sobre o pensamento espírita. Agora vem a festa. Depois que eu fiz esse resumão sobre a caravana, o que ela é, o que representa. Aí eu queria que você passasse lá para o final desse mesmo aí. Você já mudou? Já mudou? Não tem problema não. Então vá para a palestra. Pode ir para a palestra. Sem problema. Depois eu falo. Você volta? Pronto. É melhor porque eu já termino aquele, Rosa. Esse. Aí você passa lá para o último. Porque eu não vou utilizar esses slides aqui. É o que fala do calendário e do Congresso da Juventude. É muito texto, vocês não são mais novinhos assim para ficar lendo muitos textos assim à distância, né? Então eu preferi poupá-los, aí eu fiz um outro. Olha, aqui, assim, eu vou falar disso aí não, são muitas datas, muitos eventos, isso é só para mostrar aqui a quantidade de eventos federativos que nós temos durante o ano. São muitos eventos, e muitos deles online, muitos seminários, praticamente todos os seminários online. Por exemplo, seminário do setor Libras e Espiritismo, dia 30 de abril. Você poderia ter falado, não falou. Ele não fez propaganda no setor, eu poderia ter falado. Mas o nosso evento mais próximo é aquele ali, não é de 21, não, é 20, 21, 22 e 23 de abril, 5º Congresso da Juventude Espírita da Bahia. Esse é um evento fundamental, esse é um evento importantíssimo, tá? Vai acontecer na sede central da FEB, que está em processo de reforma, aliás. Uma reforma muito custosa, não é? Muito onerosa, mas nós estamos lá, aos trancos e barrancos, levando essa reforma para adiante. E por isso nós estamos trazendo o 5º Congresso para a sede central da FEB. Vamos reunir a Juventude Espírita da Bahia. As inscrições, inclusive, já se encerraram dia 31 de março último. Nós já temos todos os congressistas inscritos. Estamos agora na preparação para recebê-los amorosamente a partir do dia 20. Então, tem uma sequência. Nós temos ali o nosso congresso de 2 a 5. Este ano deve ser presencial. Aliás, nós temos a macro regional antes do congresso, como um outro grande evento, no final de julho, provavelmente. E lá no final, 25 de dezembro, aniversário da FEB, e no dia 31, encontro com a paz. Eu fiz aqui um apanhado muito rápido. Mas é importante, e aí você vai passar, se você passar depois, acho que tem aí mais um slide, que é exatamente aquilo, o congresso. Olha que bacana. Revisitando o passado, transformando o presente e construindo o futuro. E ali, a juventude a juventude é fogo, né? Sabe disso, né? Então a gente pensa assim, não há um planeta B. A gente não costuma dizer assim, não há plano B. Não há um planeta B. Se a gente não conservar o nosso, cuidado, não há um outro não. A gente pode ficar vagando por aí pelo mundo espiritual sem ter onde pôr os pés. E os meninos ali vão trabalhar com vários temas da atualidade, de 20 a 23 de abril. Pronto? Vamos ao tema. Mas o que eu queria falar aqui, antes da Rosa colocar os nossos slides aí na tela. A caravana é um macro-evento, certo? Nós temos um tema, o que é o Espiritismo. Mas esse tema ele não é solto. Ele não é um tema só da caravana. Ele é um tema que tem que estar conectado com os temas dos macro-eventos. Compreende? Então, por exemplo, depois da caravana vem
Encontros macro-regionais. Sabe qual o tema dos encontros macro-regionais? Revivescência do Evangelho. A revivescência do Evangelho. Está conectado com esse aqui, o que é o Espiritismo. Vou explicar por quê. Porque o tema do congresso é o espírita no mundo. O espírita no mundo. Então veja, a gente parte da caravana. O que é mesmo o Espiritismo? Você espírita sabe? O que é mesmo o Espiritismo? Ah, eu estou no Espiritismo há 30 anos, no meu caso. Estou há 30 anos no Espiritismo. Será que eu sei de fato o que é o Espiritismo? Ou eu sei intelectualmente, conceitualmente o que é o Espiritismo? Será que o Espiritismo já entrou em mim? Agora, será que eu já entrei no Espiritismo? Porque também há uma diferença. Então, essa é a proposta. Para depois, na macro, a gente discutir agora o Evangelho segundo o Espiritismo. Você, espírita, já vivencia o Evangelho? Essa é outra questão que nós vamos nos fazer este ano. E lá no final do ano, a gente vai perguntar: e agora? Eu que já sei o Espiritismo que já entrou em mim, eu que já entrei no Espiritismo, eu que já vivencio o Evangelho, eu transformo isso em ação social? Eu vivo o Evangelho na sociedade? Como é que eu, espírita, tenho agido no mundo? Então tudo está conectado. Percebeu? Fui claro aí? Tudo bem. Aí hoje a gente começa pensando em o que é o Espiritismo. E vocês podem se surpreender até com o que eu vou dizer aqui. De repente vocês podem sair daqui dizendo assim: ah, eu pensei que sabia. Não é que eu vá trazer algo de novo, de inusitado, de extraordinário. Não. Às vezes a gente vai só rememorar alguns pontos que foram ficando para trás, foram sendo deixados de lado. Tá certo? Vamos lá. Ó, a gente começa, obviamente, pelo opúsculo, o que é o Espiritismo. O opúsculo, que foi escrito por Kardec em 1859, 2 anos depois da primeira edição do Livro dos Espíritos. Vamos lembrar que a primeira edição do Livro dos Espíritos não é a que nós conhecemos hoje, não é essa que está aqui não. Não é a que nós conhecemos hoje, com 1018 questões. A primeira edição do Livro dos Espíritos tinha apenas 501 questões. 501 questões em 3 partes. Não havia 4 partes como tem hoje. Tudo bem? Beleza. Kardec, quando escreveu a primeira edição, publicou, os espíritos disseram: ok, tudo bem. Ele achou interessante escrever um opúsculo 2 anos depois. Porque a segunda edição do Livro dos Espíritos, ela só surge em março de 1860. Então, em junho de 1859, ele escreve o que é o Espiritismo. E ali, ele define conceitualmente o que é o Espiritismo. O que ele vai dizer? Se vocês pegarem o livro, deve ter aqui na estante, vocês vão ver que ali não tem uma pergunta. Na capa do livro, no título do livro, não tem uma pergunta. É uma afirmação. O que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo? Não sei nem se isso é uma afirmação exatamente. O que é o Espiritismo? Bem, Kardec diz assim: para responder desde já e sumariamente a pergunta formulada no título deste opúsculo. Ora, se ele diz que quer responder a pergunta formulada, eu tenho que pensar que faltou uma interrogação no título. Concorda comigo? Então vamos, a partir de hoje, entender, quando a gente pegar o que é o Espiritismo, entender que isso é uma pergunta: o que é o Espiritismo? Porque é isso que Kardec vai tentar fazer. Ele vai tentar responder neste opúsculo ao crítico, ao padre e ao cético, personagens fictícios criados por ele. Ele vai tentar responder, ele vai tentar refutar as objeções e ele vai tentar mostrar quais os princípios básicos dessa doutrina. Então ele diz: diremos que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Onde é que está a religião? Vou perguntar porque enquanto eu bebo água. Onde está a religião?
Na definição de Allan Kardec não consta religião. Onde está ela? Agora eu pergunto, por que nós insistimos em transformar o Espiritismo numa religião? Insistimos. Insistimos a tal ponto, eu não estou fazendo aqui uma crítica não, pelo amor de Deus, eu estou apenas chamando para a realidade. Insistimos a tal ponto que houve uma campanha este ano, final do ano passado, início deste ano, para que, quando o recenseador chegar na sua casa, pelo amor de Deus, diga que você é espírita, para que você seja contado entre os espíritas brasileiros. E ele pergunta, qual é a sua religião? Espiritismo. Mas desde quando o Espiritismo é uma religião? Kardec não disse isso. Lá ao final, quase ao final da sua jornada, ele vai falar disso novamente, dizendo, me perguntam se o Espiritismo é uma religião. Aí como é que ele responde? Eu digo que não, eu digo que sim. Ele diz, depende. Depende da acepção do termo religião que você dá a ele. Qual é a acepção que você está dando a esse termo? Instituição religiosa não é. Olha aí. Mas religião no sentido de conectar o homem a Deus, isso ele é. O Espiritismo é. Então depende. Por isso, é melhor dizer que o Espiritismo tem caráter religioso. Tem um aspecto religioso. Mas nunca dizer que é uma religião. Por que Kardec nunca disse isso? Bem, aí ele vai dizer como ciência e como filosofia, como é que o Espiritismo se apresenta. Porque se estabelece na base da experimentação, da observação, a ciência, e a filosofia, porque a partir dessas experimentações deduz-se quais são as consequências morais. Basicamente isso. Tanto que lá, na sequência, ele vai dizer, podemos defini-lo, o Espiritismo, assim, é uma ciência que trata da natureza, origem, destino dos espíritos e de suas relações com o mundo corporal. Ciência que trata da natureza, da origem, do destino dos espíritos e de suas relações com o mundo corporal. Então, ele está chamando o espírito aqui do espírito desencarnado. Não está falando dos encarnados. Tá? Quando ele fala espíritos, são os desencarnados, na relação deles conosco. Porque até aquele momento não se sabia como é que essas relações se davam. A gente sabia que os espíritos existiam, quer dizer, a maioria de nós, pelo menos, sabia disso. Sentia, percebia, via, mas não sabia como é que isso se dava. Vamos lá. Agora a pergunta aqui que nós fazemos é essa. Eu coloquei ali aquele vocábulo mesmo como um reforço à pergunta. Mas o que é mesmo o Espiritismo? Porque conceitualmente eu sei. Aqui na minha cabeça está claro. Trata da natureza, da origem, do destino, dos espíritos, suas relações com o mundo corporal. Mas o que é mesmo? Kardec vai dizer isso lá em O Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 17, os Seres Perfeitos. É um capítulo praticamente todo ele escrito por São Agostinho. Então, ele vai dizer, o Espiritismo bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, eu estou sublinhando as expressões que eu quero destacar, mas bem sentido. Então, não é uma questão só de compreender o Espiritismo, é uma questão de sentir o Espiritismo. Leva aos resultados assim dispostos. Quais são os resultados? Kardec está se referindo ao homem de bem. Porque a mensagem acima dessa, os bons espíritas, esta mensagem aí, de onde nós extraímos, é o homem de bem. Que caracteriza o verdadeiro espírita. Porque não basta dizer-se espírita. Não, mas eu sou espírita. Por quê? Porque eu acredito nos princípios espíritas. Essa é uma parte apenas. Mas você vivencia esses princípios. Essa é a segunda parte. Você vivencia esses princípios. Você se esforça diariamente para tomar as suas más inclinações. Esforça-se diariamente para transformar-se moralmente. Esse é o ponto.
O Espiritismo não institui nenhuma moral nova. Então sabemos o que o Espiritismo não é. Não é nenhuma nova moral. O Espiritismo apenas facilita aos homens a inteligência e a prática. De novo, conhecimento e vivência. A prática da moral do Cristo. Daí porque dizemos o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Daí porque dizemos o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Porque ele vem facilitar aos homens a inteligência, a compreensão e a vivência, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Então, isso é a essência do Espiritismo. Transformar a nossa fé, que é vacilante, que é pueril, às vezes é uma fé acanhada, tímida, em uma fé estuante, inabalável, pungente, cheia de vigor, uma fé capaz de enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então vamos lá. Para compreender o Espiritismo é preciso compreender os períodos da história. Por que razão? Vejam como são as coisas. Por que razão é importante? Porque Kardec disse uma coisa logo no início da sua jornada. Ele disse: eu não me considero um revelador predestinado. Eu nunca me considerei um revelador predestinado. O Espiritismo é considerado a terceira revelação, mas Kardec não se considerava um revelador predestinado. Não é? Alguém que tivesse sido marcado com o dedo por Deus. Deus tocou naquele homem e disse: você é um revelador predestinado. Isso não. Para Kardec, a coisa foi quase que natural, o processo foi quase que natural. A gente sabe que não é assim. Por quê? Porque Emmanuel, numa obra chamada A Caminho da Luz, ele vai dizer que Kardec foi escolhido pelo Cristo. Kardec é um missionário de fato. E a missão de Kardec era reunir os elementos esparsos. Pegaram isso? Reunir os elementos esparsos. Palavras de Emmanuel. Que elementos esparsos são esses, pelo amor de Deus? Porque a gente precisa compreender. Para compreender qual é a missão do Espiritismo, para compreender o que ele é preciso saber se a missão de Kardec era reunir esses elementos esparsos. Que elementos esparsos são esses, pelo amor de Deus? A gente começa a compreender aqui. O Espiritismo surge na idade contemporânea. Se a gente tirar a pré-história, quando o homem ainda estava na transição, né? Nós estávamos na transição do animal para o humano, tirando a pré-história, tá? Se a gente começar da idade antiga, o que é que a gente vai perceber? 500 anos antes da vinda do Cristo, que é o governador espiritual do nosso planeta, surgem na Terra vários espíritos luminares. Concordam? Vários espíritos luminares. E eles se apresentam como os filósofos da antiguidade, como os matemáticos da antiguidade, como os astrônomos da antiguidade, todos eles. Sócrates, Platão, Xenofonte, Pitágoras, Aristóteles e tantos outros, que vêm 500 anos antes do Cristo. O Espiritismo mais tarde considera-los precursores da doutrina espírita, mas sobretudo Sócrates e Platão. O primeiro, o mestre; o segundo, o discípulo. A gente vai encontrar na Idade Antiga não só esses filósofos, não só esses astrônomos, matemáticos, mas vamos encontrar também na escola romana o direito, que vigora em boa parte até os nossos dias. Muito do direito que nós praticamos hoje vem de Roma, da Roma Antiga, da Civis. Ora, quando nós ingressamos na Idade Média, depois que o Cristo passa pela Terra e deixa a sua mensagem,
de amor e de fraternidade. Ele se ausenta, causa aquele alvoroço geral, mas depois as coisas vão se acomodando, e a partir de 313 a igreja torna o cristianismo a sua religião oficial. A partir daí nós começamos um período muito difícil na humanidade, não é? Então, todo aquele fulgor inicial, ele é de certa forma constrangido por esse período que chamamos de Idade Média, que vai ter na igreja o seu principal personagem. Eu falo aqui a igreja de modo geral. Por quê? Porque eu coloquei ali aquela imagem daquele Papa que viveu no século XIII. É o Papa Inocêncio III, ele é um dos mais importantes da igreja, inclusive na Idade Média, e ele cunhou, em 1215, lá no Concílio de Latrão, ele cunhou, por meio do decreto, o dogma de que fora da igreja não há salvação. Sabe quando foi isso? 1215. Ele morreu um ano depois, é verdade, mas deixou esse legado fora da igreja e estabeleceu isso como um dogma. Sabe o que é isso, Rosa? É que se você viveu naquela época, ou você era católica, apostólica, romana e se salvava, ia para o céu, ou você irrevogavelmente ia para o inferno. Qual é a sua opção? Qual a sua? Que opção lhe resta? Não é? Que opção? Porque céu e inferno também eram dogmas. Também eram dogmas. O que é um dogma? Um dogma é um fundamento sem o qual aquela doutrina não existe. Então, se você tira céu e inferno da doutrina da igreja, a doutrina deixa de existir, porque o dogma é o fundamento. Está baseado nesse fundamento, a construção dessa igreja. Então, céu e inferno é assim. Aí vem o Papa Inocêncio III e diz, olha, fora da igreja não há salvação. A gente vai entender por que depois, lá no Evangelho, Kardec vai estabelecer como lema do Espiritismo, depois vocês dizem, para se contrapor a essa ideia, que foi estabelecida em 1215. E aí a gente vai entendendo por que o Espiritismo surge na Idade Contemporânea. Bem, depois vem a Idade Moderna. Depois de quase 1000 anos de Idade Média, a Idade Moderna. E com a Idade Moderna, observe o que vai acontecer agora, esses mesmos filósofos da Antiguidade vão renascer na Terra. Porque na obra A Caminho da Luz, Emmanuel, ele não conta uma narrativa histórica, apesar de que a história permeia toda a obra, mas ele não conta uma narrativa histórica. Ele, na verdade, o que ele faz é dizer da presença do Cristo em todos os momentos da humanidade, ele como governador espiritual do nosso planeta. É isso que Emmanuel faz nessa obra. Por isso ela é tão bela e tão portentosa. Porque Emmanuel diz, em todos os momentos, Jesus não nos abandonou, não nos abandona. Mesmo nesse período de quase 1000 anos, 10 séculos de Idade Média, em que a igreja escravizou, matou, torturou, queimou, pilhou, mesmo nesse período ele estava acompanhando e mandando de vez em quando os seus emissários, mas ele estava preparando o terreno. E a partir do final da Idade Média, ele começa a enviar esses emissários, esses espíritos, os mesmos que estavam lá. Por isso vocês vão perceber, a partir daí, a partir de Henrique de Sagres, o grande navegador português, vocês vão perceber que a Terra então refloresce. E nós vamos chamar esse período de renascimento. Que não é apenas um renascimento mercantil, econômico, é um renascimento também cultural. Das artes, da ciência, da filosofia. E eu coloco aqui a figura então de René Descartes como um símbolo desse período. Por quê? Porque René Descartes
ele vai dizer algumas coisas que eu acho muito importantes, e depois eu trago aqui a figura dele num outro momento, para a gente falar um pouco sobre ela. E aí vem, depois da Idade Moderna, a Idade Contemporânea, que é exatamente quando surge o Espiritismo. Passe, por favor. Olha aqui. Isso aqui é só para a gente fixar, tá? O Papado, Leocêncio III, em 1215, ele cunha aquela frase que vira dogma fora da igreja numa salvação. Lá na Idade Moderna surge o racionalismo de Descartes, o pai do racionalismo, Descartes. E ele vai dizer, a razão e todo o conhecimento racional são inatos no ser humano. Você já nasce com essa razão dentro de você. Mas ele vai dizer o seguinte, a inteligência do homem, os níveis de inteligência é que são diferentes. Portanto, há homens que agem com uma certa racionalidade, enquanto outros agem com uma racionalidade diferente. Mostrando desde já os diversos níveis evolutivos. É claro que ele não falava nesses termos, mas a ideia central é essa. Bom, você já nasce trazendo uma porção de razão dentro de você. Uma porção de racionalidade dentro de você. O problema é que a igreja até aqui obscureceu a sua razão e fez com que você permanecesse na ignorância, quase que na irracionalidade. Agora surge um novo movimento com Descartes. Compreende? Descartes vai dizer, penso, logo existo. Mas o penso, logo existo de Descartes é, na verdade, uma provocação, de certa forma, que ele faz, porque ele vai dizer o seguinte, olha, nós podemos duvidar de tudo. Numa época em que não se podia duvidar de nada. Por quê? Porque todas as verdades estavam na religião. Você não podia duvidar de nada. Descartes vem que você pode duvidar de tudo. Tudo. Até da sua própria existência, sim. Aí depois ele diz, não, eu só não posso duvidar da minha própria existência. Por quê? Ora, porque se eu duvido, é porque eu penso. E se eu penso, é porque eu existo. Portanto, ele chegou à conclusão que a única coisa que não se podia duvidar, que era uma evidência, a existência do ser racional. Fácil. Me diga uma hora, por favor, para eu não me perder na hora. Bom, na época de Kardec, eu não falei do iluminismo, poderia ter falado aqui do iluminismo, esse movimento que congrega no seu seio vários filósofos, e são todos esses filósofos da antiguidade clássica, mas eu quero dar um salto para o positivismo de Auguste Comte na França. Por que eu quero dar um salto? Porque esse sujeito aqui é o pai da sociologia. Então a gente pega uma religião que está em descrédito, uma filosofia que apresenta agora o homem como centro. Não é mais Deus. Deus não está mais no centro do debate. Agora é o homem que está no centro do debate. Descartes acredita em Deus, mas ele vai dizer o seguinte, olha, Deus nos criou uma coisa chamada livre-arbítrio. Cada um de nós é possuidor do livre-arbítrio. Cada um de nós é senhor do seu próprio destino, usando a faculdade da razão. Você pode transformar a sua vida usando a razão. Vem o Comte com o seu positivismo e diz o seguinte, o homem nasce, e a gente observa isso, olhando a história da humanidade, o homem nasce para progredir. O homem progride naturalmente, diz ele. E ele observa que o homem progrediu, saiu de um estado teológico, ou de uma fase, e entra na fase do cientificismo. Ele vai dizer o seguinte, tudo que ficou para trás era apenas a base de uma estrutura que nós temos agora. A ciência é esse edifício que se ergue, com essa base que foi construída no passado. Ele diz, o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Daí essa história de ordem e progresso que a gente até hoje vê escrita na nossa bandeira como um lema do positivismo. Só que ele coloca o amor primeiro, o amor por princípio, a ordem por base, o progresso por fim. Ele vai dizer, o único tipo de conhecimento autêntico é o conhecimento científico. O
que ficou para trás era apenas uma construção, o alicerce. Mas agora, o que vale mesmo é a ciência. Só que ele diz uma coisa: não é só a ciência material, é também a ciência social. Então ele vai dizer que tudo o que acontece na sociedade obedece a um conjunto de leis, a uma ordem social, e que está na natureza, e que nós não podemos mudar, nós não podemos alterar o nosso alvedrio, o nosso prazer. Ora, quando você pega o Espiritismo, você encontra lá o conjunto de 10 leis morais. Uma delas é a lei do progresso. E Kardec diz o seguinte: o progresso é inexorável. É inexorável. Nós não estamos em condições de retardar a marcha do progresso. Ela é sempre para frente. Então percebe que nós estamos num construto, numa construção, até chegar no Espiritismo, e quando o Espiritismo chega, no mesmo momento, o evolucionismo. 3 minutos. É o que me resta. Muito obrigado. É o evolucionismo, que chega em 1859, 2 anos depois de publicado o Livro dos Espíritos, a primeira edição. Veja, Kardec não tinha publicado ainda a segunda edição do Livro dos Espíritos, e o que é o Espiritismo. Pode passar. Aqui já ficou, viu, Norma, aqui não está formatado. Então parece que o programa alterou. Mas não tem problema não. Ali é uma pizza, tem o Espiritismo. E o que eu coloquei ali nas 3 partes dessa pizza é: o Espiritismo veio para, agora a gente vai entender, Emmanuel, reunir os elementos esparsos. Um falava de uma coisa, outro falava de outro. Descartes defendia uma ideia, Comte defendia a outra, Marx em 1848 defendia outra ideia. Todos eles defendiam ideias diferentes. Veio o evolucionismo, que se contrapõe à igreja, tem um alvoroço geral, porque Deus é o criador de tudo. E aí Kardec chega e diz o seguinte: o Espiritismo é uma ciência, mas é uma ciência espírita. Não pode ser comparada à ciência materialista. É uma filosofia, mas é uma filosofia espiritualista. É do espírito. Não pode ser comparada a qualquer filosofia. E é a religião natural. Não é uma religião qualquer. É a religião natural. Por quê? Porque as suas leis, elas estão na natureza. Qualquer um pode delas se servir, sem o menor problema. Nós todos, de qualquer religião, estamos sujeitos a elas, a essas leis que estão na natureza. Então não adianta você tentar revogar por meio de um decreto, ou criar uma nova lei que não existe por meio de um decreto. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque tudo vem de Deus. Passo por outro. Então, quais os fundamentos, quais os princípios fundamentais desse Espiritismo? Eu vou... Pronto, olha essa prorrogação. Uma prorrogação. Porque aí eu fecho. Tá? Para vocês entenderem como é que a coisa se dá. E por que o Espiritismo é tão bonito. Né? E é fundamental entender. Veja, o primeiro princípio fundamental do Espiritismo é a existência de Deus. Mas isso a outra religião já falava? Não. Não como o Espiritismo fala. Por quê? Porque o Espiritismo mostra-nos Deus como o Criador incessante. Não um ser que tenha criado em 6 dias e no 7º descansado. Por isso dizem, Deus tem um pé na Bahia. Não tem essa história? Claro que é um preconceito, né? Porque descansou no 7º dia, mas, brincadeiras à parte, o fato é que Deus não pode ter descansado. Deus é o Criador incessante. Agora, Ele criou o macro e Ele criou o micro, tudo que está na natureza. Se vocês pensam que ali nós temos 2 planetas, do lado de lá temos não. O que nós temos ali são 2 bactérias, que olhadas assim, parecem se assemelhar, mas aqui são 2 planetas, ali 2 bactérias. E aí Kardec vai dizer, não há efeito sem causa. Tudo que não é obra do homem é obra de Deus. Procure qualquer coisa na natureza.
Qualquer coisa que você encontrar. Foi o homem que fez? Não. Quem fez foi Deus. Se não foi o homem, foi Deus. Se foi porcaria, pode ter certeza. Foi o homem. Foi o homem. Principalmente, né? Claro que a gente faz coisas belas também. Mas Deus, como é o absoluto, Ele só faz coisas perfeitas. Isso é da sua natureza. Tá? Vamos lá. Imortalidade da alma. É outra coisa. Imortalidade da alma. Então o que a gente está vendo ali, isso aqui é uma imagem de uma obra de André Luiz, é a descrição, né? Tem imagem. E ali a gente está vendo ao fundo o espírito que está por trás do espelho. Mas quem é que sabia disso? A gente já sabe que tudo era alma penada, tudo era fantasma, né? Era assombração, era demônio do mal, era Satanás que vinha. Os padres exorcizavam. Aliás, vai ser lançado agora em breve um filme, O Exorcista do Papa. Eu aconselho, eu recomendo. Vocês assistem. O Exorcista do Papa, uma história real, um relato do exorcista que foi obsidiado, ficou obsidiado. Ele tentou livrar um jovem de um espírito obsessor. O espírito obsessor queria, na verdade, era vingar-se do exorcista. E ele acaba se tornando vítima do obsessor daquele rapaz. Bem, imortalidade da alma. Até o espiritismo, ninguém sabia disso. Para onde é que você vai depois que morrer? Bem, voltamos ao pó. Sim, mas depois no dia do juízo final, mas quando será? Não sei. Isso aí você vai perguntar a outro, porque eu não sei. Eu só sei que a gente volta, do pó a gente veio, do pó a gente volta, e um dia nós seremos julgados por tudo que fizemos aqui. E as criancinhas, que não cometeram nem bem nem mal, como é que elas são julgadas? Sim, e elas? E qual é a medida do bem e do mal, para eu saber? Porque eu preciso saber, não é? Eu preciso ter uma referência. Não tinha resposta. Então, a imortalidade da alma mostrando que o espírito, uma vez criado, ele é eterno. Porque não faz sentido nós morrermos, nós espíritos. O corpo envelhece, tá certo, mas não faz sentido a alma, né, se extinguir. E por isso, precisamos evoluir. Também não faria sentido que Deus nos criasse para que nós ficássemos estagnados. É preciso que a gente evolua. Até quando? Até a eternidade. E tem coisa para fazer? Tem muita coisa para fazer. Por quê? Porque essa evolução é incessante e os mundos estão disseminados pelo universo para que nós possamos trabalhar nesses mundos. Pode passar. E esses mundos se comunicam. Mas como? É verdade? Esses mundos se comunicam. Os espíritos falam conosco. Os espíritos interferem na nossa vida. Os espíritos influenciam os nossos pensamentos. Os espíritos dirigem as nossas ações. Pelo amor de Deus. Tudo que eu estou mostrando aqui foi escrito em 1857. Pensem no que eu estou dizendo. Porque se eu estivesse dizendo isso hoje como uma novidade, certamente os senhores e as senhoras já se espantariam. Agora, Kardec disse isso, escreveu, teve a coragem de publicar em 1857. Quando a religião estava em declínio e a ciência tornava-se hegemônica. O homem passou a acreditar que a ciência tinha respostas para tudo. Kardec vem e diz: há uma ciência espírita que dá as respostas que vocês querem, que vocês precisam saber. De onde vêm, o que são, para onde vão e por que sofrem. E pode passar. E aí o último princípio do Espiritismo, esse imbatível, para se contrapor ao dogma da igreja de que fora dela não há salvação. Kardec vai dizer: nós não dizemos que fora do Espiritismo não há salvação. Nós não dizemos nem
fora da verdade não há salvação, porque alguém pode se arvorar o direito de pretender ser o dono da verdade. O que nós dizemos é: fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque a caridade pode ser praticada por qualquer pessoa, em qualquer situação. Mesmo o doente pode praticar a caridade, mesmo o doente. O enfermo, o inválido, mesmo esses. Mesmo esses. Só não pode praticar a caridade quem perdeu o senso da razão, o juízo. Os alienados mentais. Porque não sabem o que fazem. Mas todo aquele que tem lucidez pode praticar. Por quê? Porque no leito de morte, qualquer um de nós, mesmo sem poder articular uma palavra sequer, pode pensar, olhando para alguém que veio visitar: eu te perdoo. E isso é caridade, segundo entendia Jesus. Percebe? Então, naquele instante, pode ser que o espírito seja verdadeiramente salvo. Em que sentido? Ele vai entrar no mundo espiritual aliviado do peso, da culpa, da mágoa que ele carregou durante tanto tempo. Porque ele percebeu as portas da imortalidade. Ele percebeu que havia todo um universo diante de si. Ele disse: a oportunidade que eu tenho é agora de perdoar, para que eu possa seguir adiante e não ficar preso a essa mágoa, a essa culpa. Então, esse é o Espiritismo, meus amigos e minhas amigas. Esse é o verdadeiro Espiritismo. É aquele não só bem compreendido, mas sobretudo aquele bem sentido. Que possamos fazer a reflexão necessária, não só na noite de hoje, mas durante o decorrer das nossas existências, e usar o que o Espiritismo tem de melhor a nosso favor. Muito obrigado pela atenção. Até uma próxima oportunidade, se Deus permitir, e Ele há de permitir. Eu espero voltar aqui outras vezes. Muito obrigado. Amigos, irmãos que vivem alegres, pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Mais cristianizado pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos,